Olá, internautas, espíritos amigos. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia e nosso modelo. E pedindo a Ele que nos auxilie, nos inspire e nos intua sobre os assuntos que vamos aqui hoje conversar, vamos falar um pouco a respeito da esperança. A esperança, junto com a fé e com o amor, é a tríade de virtudes que nos levarão ao Pai, que nos farão descobrir e entender dentro de nós esse reino de Deus tão falado e ainda tão pouco compreendido. Então, quando falamos em cristãos, nós precisamos identificar que tipo de cristãos que nós somos, pois se aqui estamos procurando estudar a doutrina espírita, já saímos da posição de adversários do Cristo, mas ainda demos só o primeiro passo. Talvez ainda sejamos a multidão, aquela que escuta, aquela que vibra em alguns momentos, mas a mesma multidão que também se desespera porque não compreende, porque está muito atenta ainda aos seus interesses materiais e interesses pessoais, interesses instantâneos. Ou se já somos discípulos, que já procuramos conhecer, estudar, compreender, mas que ainda não conseguem vivenciar no dia a dia essa doutrina que nos revela o Evangelho. Ou se já somos apóstolos, que já através dos seus atos, dos seus comportamentos, das suas atitudes, refletem o seu interior, já em sintonia com as leis divinas. Que tipo de cristão que nós somos? Então isso é uma coisa que a gente já tem que pensar, né? Refletir da nossa constância e da nossa coerência diária em relação ao que o Jesus nos ensina. E aqui, quando a gente fala de coerência, a gente não fala de santificação. A gente sabe que está no mundo de provas e expiações, a gente sabe que somos espíritos imperfeitos, a gente sabe muito bem do que a gente ainda tem a melhorar. Grandes dificuldades, a gente sabe que a gente dá um passo para frente e três para trás, mas o que é importante é essa movimentação, essa vontade e essa necessidade até de trabalharmos na nossa transformação moral. Pois como disse Kardec, não é? Conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende na sua transformação moral e também em domar as suas más inclinações. Então vamos pensar, né? Cristãos somos, né? Por que isso? Porque quando falamos de esperança, primeiro precisamos falar de fé. E fé, a gente se confunde muito ao tratar a respeito da fé. O que é a fé para nós? É uma crença? Eu acredito nisso, eu acredito naquilo? Em que a gente tem fé? Quando eu vou na loteria, vou jogar, eu tenho fé que vou ganhar? Não é? O que é isso? Eu tenho fé nas minhas habilidades? Eu tenho fé ou eu tenho crenças? Então a gente é meio confuso nessas definições. O que é crença, o que é fé, no que eu acredito, no que eu tenho certeza. Então vamos procurar conversar um pouquinho agora a respeito desse entendimento, porque essas reflexões nos fazem saber separar realmente o que é a fé verdadeira do que é apenas uma crença. Então vamos fazer algumas analogias aqui, né? Então quando a gente fala em fé, a gente está falando em entendimento, né? A fé, um exemplo. Quando eu entro em um avião, a gente entra com fé, porque você vai subir a 10 mil metros de altura num tubo de alumínio que vai estar andando a 800 quilômetros por hora. E você entra naquilo, se você pensar friamente, será que eu desço? Que tem todo um processo para que o avião saia do chão, para que ele possa
tem as intempéries do tempo, então são vários fatores que podem dar errado, né? Mas pelo entendimento que a gente tem certeza absoluta, quase, que aquilo vai acontecer e eu vou chegar ao meu destino em segurança. Podem acontecer diversas coisas nesse meio de caminho, né? Não é uma crença, porque se fosse uma crença apenas, eu não subiria nesse avião. Ah, eu acredito que esse voo vai chegar lá. Mas como eu subo nesse avião, isso denota o quê? Que eu acredito, além de acreditar, eu tenho fé. Eu tenho a certeza, porque eu tenho um entendimento de como tudo isso funciona. Eu conheço as estatísticas de quedas de aviões, então aquilo, quando eu entro tranquilo. É claro que quem tem fobia vai ter que tomar um remedinho. Mas se eu não tenho nenhuma fobia, eu vou entrar porque eu tenho fé, porque eu conheço esse processo, né? Da mesma forma que quando eu estudei medicina, por exemplo, fiz toda a formação para ser um cirurgião. Quando enfrento uma cirurgia, porque chega um paciente em determinadas condições, o cirurgião não sabe o que tem lá dentro. É claro que ele vai fazer um exame, ele vai fazer tudo o que ele pode para saber com antecedência o que ele vai encontrar pela frente, mas ele só vai saber mesmo a partir do momento que ele pegar o bisturi dele e fazer a incisão. Então, nesse momento, ele vai conseguir saber o que ele tem a realizar dentro dos conhecimentos e de toda a sua experiência. Então, ele tem fé nas habilidades que ele tem naquele momento. Da mesma forma, em tudo que a gente faz, né? Então, se eu executo alguma coisa, eu tenho fé que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque eu sei, porque eu entendo, porque eu compreendo. Da mesma forma, quando falamos em coisas mais elevadas, né? Quando eu falo a respeito do Criador, quando eu falo a respeito da vida, da nossa vida, quanto mais entendimento eu tenho a respeito dela, mais a minha fé é sólida. Então, quando eu olho a respeito do Criador, porque pense bem, né? Todos nós sabemos que vamos morrer, né? Todos nós sabemos que nós temos uma finitude. E aí? Eu vou me desesperar porque eu vou morrer? Não desespero. Por que eu não desespero? Porque já dentro do meu interior, eu já sei que a minha vida não vai acabar com a morte do corpo. Não precisa quase que ninguém me explicar isso, porque senão seríamos um bando de desesperados correndo para fazer as coisas, porque a nossa vida vai acabar daqui a um tempo, né? Ou se a gente não tivesse a certeza de que tem um ser maior, uma entidade que tudo governa, a gente talvez não sairia nem de casa, né? Porque tudo pode acontecer, né? Que tipo de segurança que você tem, que eu tenho, ao deixar o nosso lar, né? Você pode pôr o pé na rua e um caminhão passar por cima de você. Hoje, ainda mais agora na pandemia, né? Eu posso sair, tomar todo o meu cuidado e alguém me contaminar e eu ser entubado e desencarnar, né? Então não existe, né, segurança. Mas por que eu saio? Por que eu vivo? Por que eu me relaciono? Por que eu desenvolvo as minhas atividades? Porque interiormente, dentro do meu coração, eu sei que existe um ser maior que cuida de tudo. É um ser que cuida da nossa vida, que nos faz um planejamento, principalmente que nos ama. Então aí eu me sinto fortalecido, porque eu entendo isso, e aí eu começo a me movimentar. Essa é a fé que nos move, essa é a fé que move as montanhas. Mas para que a gente a tenha, a gente tem que entender, a gente tem que compreender. E compreensão e entendimento se dá de duas formas: com estudos e com vivência. Então, à medida que eu estudo, que eu compreendo, que eu entendo, que eu vou vivendo, que eu vou experienciando, que eu vou experimentando, isso cada vez mais vai se solidificando. E a partir do momento que você entende aquilo, você tem aquela certeza, e aí você se entrega. E quando você se entrega, essa é a fé verdadeira, porque aí já não tem dúvida de mais nada. Então isso a gente classifica por fé.
Então a fé, à medida que a gente vai caminhando, ela vai se fortalecendo. Então quando eu ainda estou na minha imaturidade, que todos nós somos espíritos imaturos, devido à nossa idade espiritual e devido à nossa impertinência ou à nossa dificuldade em nos dedicar ao nosso autoconhecimento. Então a gente quer viver para fora, a gente quer viver materialmente, a gente ainda é muito apegado à matéria e a gente não tem vontade, às vezes, de se ater a esses estudos e a compreensão da nossa vida mais profundamente. Porque como a gente tem bastante defeito, imperfeições, a gente não gosta de encarar isso, porque eles realmente, como não estão em consonância com a lei divina, são coisas que não nos agradam quando a gente vê nos outros. E aquilo nos desagrada, e aquilo está dentro da gente, né? Então a gente não gosta muito, né? A gente gosta de ouvir falar de coisas que talvez se apliquem àquelas pessoas às quais a gente tem problema. Aí a gente fala, ó, fulano faz isso, fulano fez aquilo, ele me prejudicou, e a gente dificilmente olha para o que a gente faz de inconveniente em relação aos nossos irmãos. Então por isso que a gente não gosta muito de se aprofundar em estudos que nos levem a reflexões internas, que é o que nos pede, né, o Jesus, né? Para que a gente nos conheça, porque como é que eu vou amar o próximo se eu não amar a mim mesmo? Como é que eu vou amar a mim mesmo se eu não me conhecer corretamente, né? Não me conhecer profundamente? À medida que eu vou me conhecendo, eu vou me amando e assim eu vou entendendo o que tem dentro de mim, que em verdade o que tem dentro de mim é a essência divina. Então, quanto mais eu procuro me compreender, mais eu vou descobrindo a essência divina que existe dentro de mim. E aí minha fé vai se fortalecendo. Porque o nosso maior problema, pessoal, é que a gente ainda não entende a divindade. A gente tem uma compreensão de Deus totalmente equivocada desses séculos e séculos de evolução que a gente tem. Porque a gente se colocou na posição de Deus, né? Quando fala-se a respeito da árvore da vida, de Adão e Eva, do fruto proibido, quando Deus nos ordenou que não comêssemos do fruto da árvore do conhecimento, é que ele nos orientou que a gente seguisse a sua lei, né? Mas nós não, nós quisemos assumir a posição do Criador. A gente quer assumir o controle da nossa vida. A gente acha que é capaz de realizar tudo. E a gente quer fazer as nossas leis da nossa forma. Então isso nos desequilibrou, nos tornou criaturas não alinhadas à lei que rege o universo. Então o universo está rodando para um lado, a gente está rodando para o outro. Isso nos traz diversos problemas e todo e qualquer sofrimento que a gente tem na nossa vida é em decorrência de não entendimento das leis divinas. Então a fé, na verdade, é a fidelidade às leis divinas. É o esforço que a gente faz estar em sintonia e estar cumprindo essa lei. Então, à medida que a gente vai entendendo, compreendendo, a gente vai fortalecendo dentro de nós essa lei, porque esse movimento é de dentro para fora. Qualquer esforço que a gente faz em corrigir atitudes, em corrigir comportamentos, são esforços inválidos, por conta que isso é só exterior, isso é só casca. O que a gente tem que se esforçar é por corrigir no que a gente sente. O poder, na verdade, não é nem um esforço de correção, né? Porque na verdade é o esforço de entender como a gente é. A partir do momento que você entende, você fica face a face com a sua verdade, você percebe que essa verdade não está em consonância com a verdade essencial do seu ser, que é Deus. Então, quando você se pega egoísta, você se pega arrogante, você se pega uma pessoa que só quer as coisas para si mesmo, você percebe que você está afastado do bem e do amor. Isso te faz se movimentar em direção ao bem e ao amor naturalmente, sem ficar vigiando os seus comportamentos, que infelizmente é esse movimento que a gente tem feito, né? Ah, eu vou fazer isso porque eu quero ter um lugar bom depois que eu desencarnar. Então, às vezes todo o nosso esforço é para que a gente pare de sofrer. E não deveria ser isso, né? Porque nós não temos que ficar procurando
um jeito de parar de sofrer. A gente tem que procurar o entendimento do nosso sofrimento. Por que, que a gente sofre? Porque eu sou egoísta, porque eu sou arrogante, porque eu só penso em mim mesmo. Aí, a partir do momento que eu mudar ou sentir de uma forma diferente isso, e entender que a vida não é assim, que o Criador não nos criou para ser dessa forma, naturalmente a gente vai procurar outro caminho. E buscando esse outro caminho, os nossos problemas vão evaporar, os nossos problemas vão sumir, porque o nosso entendimento vai ser outro. Então, onde hoje a gente vê um problema, a gente vai ver uma oportunidade de melhoria. Onde a gente vê um obstáculo, a gente vai ver um degrau que nos vai alçar a patamares mais altos. Então, isso é a fé que deve nos nutrir, porque não tem como não ter fé, né? Porque isso é da nossa essência, esse sentimento de fé. Então vamos continuar aqui falando a respeito da esperança. O que tem a fé com a esperança? A esperança é o segundo grau, é o que nos movimenta a partir do entendimento que a gente tem, a partir da entrega que a gente faz, a gente tem que se movimentar. E eu me movimento em qual direção? Então essa é a esperança que me faz levantar todos os dias, é a esperança que me faz procurar novos estudos, é a esperança que me faz também buscar o sustento material, é a esperança que me faz olhar para o futuro, porque também quem não almeja um futuro, o que é uma pessoa sem esperança? Né? Se você não tem o porquê acordar. Por que eu vou trabalhar? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que suportar determinadas atividades? Por que eu tenho que trabalhar 9, 8, 20 horas por dia? Por quê? Porque o trabalho, como a lei divina natural, é o que nos alça ao desenvolvimento. Mas por que eu tenho que desenvolver? Porque a gente tem que crescer em entendimento. Então são esses porquês. Por quê? Porque essa esperança que nos movimenta. Então, quando a gente faz uma coisa que não dá certo, como é que eu vou tentar novamente se eu não tiver uma esperança de poder conquistar aquilo? A gente sabe que a pessoa que inventou a primeira luz, a lâmpada elétrica, ela experienciou isso mais de 1000 vezes. Na milésima, não sei que número, ela conseguiu. Ela foi testando os filamentos até que teve um que deu certo. Mas ela tentou milhares de vezes. E é isso, né? Nem tudo que a gente faz dá certo da primeira vez, mas a gente tem que ter almejar um futuro, ter uma esperança, porque a gente tem um sentimento, um entendimento dentro de nós que é a fé que sabe o caminho que a gente vai levar, aonde a gente vai chegar, né? Por isso que Jesus nos fala, né? Logo, logo a gente vai ler uma passagem de João, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se ele é o caminho, por esse caminho que eu tenho que trilhar. E eu vou chegar à verdade, a verdade que vai me esclarecer. Então, cada passo que eu dou em direção a Jesus, eu vou em direção à verdade. A verdade é o Criador, é Deus, que é a vida real nossa, é a vida plena, que hoje a gente, por estarmos em processo de desenvolvimento, a gente confunde muito isso, né? E não aproveita as oportunidades que a gente tem. Então é isso que acontece, né? E quando eu... Em que está calcada a nossa fé? Né? Quando a gente falou lá no comecinho que eu tenho uma multidão... Se eu sou adversário, eu já não sou mais adversário de Jesus, eu sou uma multidão, né? Então a gente percebe que a multidão ela não tem uma fé firme. E a esperança dela, ela se abate, né? Porque Jesus, quando veio falar aos aflitos, aqueles que estavam desesperados. O que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa sem esperança. Então, quantas vezes a gente fica desesperado por dia? A gente se desespera por qualquer coisa. Então, se você quer medir a sua fé, a sua esperança, aí você conta quantas vezes você ficou desesperado. Ou em que situações você se desespera, né? Porque aí é onde a sua fé não está muito firme, ou seu entendimento não está muito forte, né? Então, se eu me desespero quando eu tenho uma perda material, uma perda material, o que é isso? É porque eu tenho muita fé no dinheiro? Eu tenho muita fé na coisa material? Então, quando
eu não tenho aquilo, eu me desespero, porque a minha fé não estava muito calcada, né? Quando eu tenho muita esperança em uma coisa material que é efêmera, quando eu perco aquilo, eu desespero, porque a minha esperança não vê fim, não vê futuro. Então é isso, quando eu tenho um relacionamento afetivo e aquilo não está indo muito bem, eu me desespero, eu me exaspero. Por quê? Porque eu não compreendo muito bem o amor que eu estou tendo, ou o relacionamento não é um amor verdadeiro, é um amor egoísta, que eu quero tudo do meu jeito, né? Então é só a gente analisar em relação ao que a gente se desespera. Aí nós vamos entender a que nível que está a nossa esperança, onde a gente está calcando, onde a gente está construindo a nossa casa, se é em cima da areia, se é em cima da pedra, que tipo de terreno que a gente está construindo, né? Porque se eu me desespero por qualquer coisa, se eu tenho medo das coisas, né? Realmente a gente tem que voltar para dentro, poder melhorar o nosso entendimento, porque isso não é saudável. Então, quando o ente querido nos deixa através do desencarne, da morte, do corpo físico, como é que é a minha reação a isso? Né? Eu vou lá no centro, escuto a palestra que existe a vida após a morte, de que as pessoas não morrem, que Deus sempre nos dá essa oportunidade de continuar, tem reencarnações. Aí quando um ente querido se antecipa a nós no processo do desencarne, porque todos vamos desencarnar, a gente se desespera. Na hora de enterrar, fica aquela choradeira exasperada, né? Não consegue nem agradecer aquele ente querido por tudo que ele fez naquele momento, e que ele foi para outro momento da vida dele, e a gente não consegue nem agradecer, né? Porque às vezes a pessoa nos ajudou tanto, é uma mãe, um pai, um irmão, um ente tão querido, a gente fica com aquele apego, né? Aí a gente foi, estudou na hora de comprovar a nossa fé, ou demonstrar que realmente aquilo fazia parte do nosso entendimento. Ou quando a gente perde um emprego, que possivelmente muitos de nós hoje estamos passando por situações difíceis, né? Que tinham um emprego estável até, e com a pandemia isso virou de cabeça para baixo, né? Porque você tinha uma renda, de repente você não tem mais, é difícil sim, né? Ninguém está aqui falando que isso é uma coisa simples de ser enfrentada, mas são coisas que nos vêm testar, com certeza, né? Nos vêm testar a nossa fé, testar a nossa habilidade em procurar novas soluções. O Criador não nos colocaria numa situação dessa, na verdade, que é uma conjunção de coisas que fazem parte da nossa formação espiritual, do nosso crescimento espiritual. E se for necessário, se é necessário a gente estar passando por isso, é o entendimento de como o Criador age para conosco que nos dá a segurança de que isso é uma necessidade, que sim, o Criador também, por conhecer a sua misericórdia, vai nos dar a possibilidade de passar por isso de uma forma ou de outra. A partir do momento que a gente acredita, a gente entende isso, a gente tem a esperança de se movimentar na busca de uma solução para os nossos problemas. E assim a gente vai passando pelos obstáculos com esperança, sem desesperar. É isso que a doutrina nos traz, porque a doutrina é o consolador prometido por Jesus. Para aqueles aflitos e desesperados, porque Jesus no Sermão do Monte falou a respeito das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança foi bem-aventurados os aflitos. Porque ele sabia, assim, do nosso grau de aflição por não entender as leis divinas. E desde sempre que a gente se entende por ser com livre-arbítrio, o Mestre sempre vem cuidando disso, né? Nos dando subsídios para que pudéssemos compreender Deus, para que através desse entendimento a gente fosse solidificando o entendimento da divindade dentro do nosso coração, porque Ele o aí está, e a partir daí a gente se fortalecer a cada passo que a gente der, para que a gente se movimente com aquele entendimento e com aquela certeza do caminho a ser seguido. Isso nos traz a força
e a esperança para nos movimentar em direção ao Pai. E é isso que a gente precisa hoje, né? Essa certeza, que é essa fé. E à medida que a gente tem a certeza, a gente é fiel às coisas que Deus nos coloca à frente. Então é aquele entendimento. Se hoje eu não consigo um bem material, eu entendo isso e não vou transgredir uma lei divina em busca de um bem material de uma forma ilícita. Porque se eu estou privado, eu entendo que é necessário que eu seja privado disso. Eu vou buscar isso. Deus quer que através da minha esperança, eu me movimente e busque. Se aquilo não, se eu não alcanço, eu aí paro e a minha esperança muda em esperar. Porque quando eu não conquisto aquilo que eu estou necessitando, eu tenho que entender que naquela hora não é realmente possível, então eu tenho que esperar. E esperar é uma resignação. Eu só consigo me resignar quando o meu coração consente com a lei divina. Eu entendo a lei divina, sei que Deus é um Pai de infinito amor, de infinita misericórdia e de infinita bondade. E se eu estou me esforçando ao máximo para conseguir lidar com as dificuldades e com os obstáculos que eu tenho e eu não estou conseguindo, eu sempre tenho que tentar. Mas mesmo que não dê certo, eu aí sim paro, espero, porque aí é a hora de esperar, não exasperar, porque as coisas vão se ajeitar de acordo com a lei divina, mas eu não posso ficar parado, né? Nesse esperar. O esperar significa não desesperar também. Né? Então eu não perco a esperança e aprendo a esperar. Então são as duas faces dessa palavra esperança. E isso nos faz ter uma tranquilidade que às vezes assusta as pessoas, né? Diante de tantas dificuldades, a gente fala, nossa, como é que aquela pessoa tem tranquilidade para passar por aquilo? Porque por dentro ela está fortalecida, né? O mundo está caindo em volta dela, mas ela sabe que aquilo é passageiro, ela sabe que ela está enfrentando aquilo da melhor forma que ela conseguiu, ela com ela, para no interior dela, ela sabe que ela tentou de tudo. Se não tem como sair daquilo, vamos esperar, porque aquilo vai passar sim. O Criador tem o amor para conosco. Então ele não nos criou para o sofrimento. Então o sofrimento é uma coisa passageira. O entendimento da lei divina nos dá essa tranquilidade, o sofrimento, mas eu tenho que entender isso. A partir do momento que eu entendo, aquilo me tranquiliza. Então se eu estou passando essa dificuldade, ela vai ser passageira. Né? Então essa certeza nos dá a esperança de esperar e a esperança de trabalhar e de esperançar. Né? E a gente vê no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo a definição do Espírito José muito, muito bonita que eu vou ler aqui para nós. Né? Tende, pois, a fé como o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. A fé que a gente teve há tantas vidas passadas, né? Acredito que agora é a primeira vez que a gente tem uma fé raciocinada. Amai a Deus, mas sabendo por que a amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obra da fé. Então, o Espírito José, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então, aqui ele nos fala a respeito do entendimento, da fortaleza, do futuro, de tudo que nos espera. Né? Então, é isso, né, que quando a gente fala em cristão, né, a gente tem que refletir muito bem nisso, né? Porque é uma responsabilidade enorme a gente falar assim, eu sou cristão, né? Eu acredito no que o Cristo me traz, né? Eu procuro compreender a vida de Jesus para que aquilo possa refletir nos meus atos. Então a gente realmente tem que se dedicar a conhecer e estudar, né?
A gente vai ver um pouquinho agora o que nos fala, olha que coisa interessante, na, na questão 961 de O Livro dos Espíritos. Isso é bacana porque isso talvez a gente passe por essa situação, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, e é um momento que nós todos vamos passar, qual o sentimento, pergunta 961 do Livro dos Espíritos, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? O temor, a dúvida, o temor ou a esperança? Como nosso mestre Kardec é inteligente, né? Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte, o momento que todos nós vamos passar? A dúvida, o temor ou a esperança? A resposta é curta, mas é profundíssima, como todas as questões do Livro dos Espíritos, né? A dúvida nos céticos empedernidos, naqueles que não acreditam em nada. A dúvida, que não sabem, não entendem, não compreendem o mecanismo que o Criador nos criou de evolução. O temor nos culpados, como a gente, ao ser criado pelo Criador, tem a sua essência divina em nossos corações, toda transgressão que a gente faz da lei divina, ela nos gera um constrangimento, uma culpa, né? Então, quando a gente vai desencarnar, a gente tem a consciência, sim, né? Pode estar meio embotada por causa dos interesses materiais, mas na hora do desencarne, né, nós vamos deixar tudo, a gente vai perder o controle de tudo, a gente está deixando o corpo físico. Então, o temor nos culpados. E a esperança nos homens de bem, aqueles que procuraram, né, não é? Homens de bem, né, a gente vê a definição que Kardec faz, aqueles que procuraram estar em consonância com as leis divinas. É o procurar estar, se esforçar, movimentos nessa direção. Né? Não é, ele não falou aqui os santos, né? A esperança nos santos. Não, as esperanças nos homens de bem, aqueles que se esforçam por domar as suas más inclinações, aqueles que se preocupam com a sua transformação moral, aqueles que tentam estar na direção da lei divina, que já conhecem a lei divina e se esforçam para isso. Né? Então essa é a definição. Olha, que interessante, né? Todos nós vamos passar por isso. Então assim, né? Que será que nós vamos sentir no momento? É bom a gente fazer essa. Nossa, se eu fosse desencarnar agora, né? O que será que eu? Como é que será que eu me sentiria, né? Com a dúvida para onde eu vou, né? Porque muito, eu tenho medo de morrer, que eu não sei onde eu vou parar. É claro que a gente sabe onde vai parar, né? É só analisar o que a gente anda fazendo, como a gente anda pensando. A gente que já conhece um pouco da doutrina espírita, a gente sabe. Mas lá no interior, se a gente sente a dúvida, é porque a nossa fé não está firme, né? E se a gente já sente a culpa, é que a gente já conhece a lei e já sabe que está encrencado, né? Por conta do que a gente anda fazendo, o que a gente anda valorizando, né? Onde eu estou depositando a minha fé, né? Onde eu tenho, se é nas coisas materiais ou nas coisas espirituais, né? Ou se é a esperança, né? Vou para uma nova vida, eu vou ganhar, vou voltar para a minha vida verdadeira, que é no plano espiritual. E também os que aqui ficam, eu fiz o meu melhor para com eles. Então, tipo assim, estou me entregando bem, né? Não fiz tudo certo, é claro, porque nós somos espíritos imperfeitos e ai de nós se achar que nós vamos sair daqui sem dever nada. Com certeza a gente veio para essa encarnação, cumpriu algumas coisas, não cumpriu um monte de coisas, mas a gente melhorou com certeza, né? Então a gente fez todo o esforço. Então já deixei as coisas mais ou menos ajeitadas, eu posso ir para o plano espiritual com uma certa tranquilidade. E tenho esperança de que eu vou ter novas oportunidades de aqui voltar, de corrigir o que eu não consegui fazer certo, de aprender um pouco mais, me fortalecer mais e continuar a minha vida. Essa é a esperança do homem de bem no momento do desencarne. Essa perguntinha é sensacional, né? Para a gente poder avaliar, né? Isso tudo, na verdade, os espíritos estão nos preparando para esses momentos que a gente vai ter que passar, que a gente já passou um monte de vezes, passamos meio atravessados, né? E para a gente finalizar, é importantíssimo, né, a gente ter contato com o Evangelho. A gente às vezes estuda muita coisa, mas deixa as passagens de Jesus um pouco de lado, porque a gente
Não sei, né? A gente tem preguiça, a gente. Então a gente pega João, naquele momento que Jesus está se despedindo, né? Para que ele possa passar pelo Calvário, né? Pelo finalzinho da encarnação dele aqui no planeta, que ele está preparando os discípulos que se tornariam apóstolos, né? Que até então, aqui nesse momento, muitos deles aqui é no momento que ele fala, já não sou, não, já vos chamo de amigos, né? Porque já passei tudo que o Pai me delegou, vocês já sabem de tudo isso. Então aqui Jesus dá como uma missão cumprida com aqueles espíritos que ficariam para dar continuidade à Boa Nova através do exemplo, né, das suas vidas. Até então eles só estavam aprendendo, só estavam vivenciando, e agora era o momento que Jesus sairia de cena física, né, claro que ele nunca sai da cena da vida de ninguém de nós, e os deixaria para que pudessem fazer as suas experiências, né? Então, aqui no capítulo 14 de João, versículo 25, ele fala: Tenho-vos falado essas coisas, enquanto permaneço a vós. Mas o Paracleto, o Consolador prometido, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, vós tereis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais. Não falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo, que seriam as pessoas que iriam prender Jesus, e ele não possui nada de mim, seriam as pessoas que iriam crucificar. Jesus já avisando, né, que ele seria preso e passaria por todo o seu calvário. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Então Jesus aqui já preparou, falou para todos os apóstolos que estariam com ele estaria com eles, e que eles se sentissem firmes e não turbassem os vossos sentimentos e os vossos pensamentos. E é isso que o cristão tem que se sentir em seu coração nos momentos de dificuldade, onde o Cristo está sempre à nossa frente, nos sinalizando que é para ali que devemos ir. Então, pessoal, que a gente possa se tranquilizar, estudar cada vez mais a doutrina espírita, os seus fundamentos, para que o nosso entendimento aumente a cada dia, que aos poucos, reconhecendo os nossos desesperos, a gente possa ir trabalhando eles devagarzinho e ir lá dentro de nós mesmos e entender a razão de cada desespero que a gente sente, cada medo que a gente sente, e procurar. A doutrina sempre tem uma base para nos explicar isso. E isso não é muito complicado, porque Jesus nos disse: o nosso principal problema é o orgulho e o egoísmo que a gente tem. Então, se a gente procurar saber qual a parcela de orgulho e de egoísmo que nos traz aquele desespero, logo, logo a gente vai entender isso e conseguir trabalhar realmente lá no nosso interior a razão desse desespero. Que ela está ligada a algum tipo de egoísmo e a algum tipo de orgulho que a gente tem. Não tem jeito de dar errado isso. Só a gente precisa ter a coragem, a vontade firme de poder se olhar, se autoconhecer. E a partir do momento que a gente identificar a fonte desse egoísmo e desse orgulho, a gente vai trabalhar contra ela, sim. E que é um processo de autodescobrimento. Descobriu a fonte, ele não está em consonância com a lei divina, aquilo começa a se resolver, porque nós somos seres criados para o amor. E tudo e qualquer coisa diferente disso foram coisas que a gente colocou
por achar que a gente poderia conduzir a nossa vida sem Deus. E a gente não pode, a gente não consegue, a gente se desequilibra quando a gente tenta isso. E a partir do momento que a gente vai em busca desse entendimento, a gente vai se equilibrando naturalmente. Aí a gente deixa de ferir as pessoas, a gente deixa de prejudicar o nosso próximo, a gente vai em direção àquela caridade e amor verdadeira, onde a gente busca o nosso próximo porque reconhece nele o nosso irmão, e a gente sabe que a gente faz parte de uma criação e que essa criação é bela e boa. E aí a gente não vai querer ficar fora disso, porque nós fazemos parte disso. E a gente estar cometendo crimes contra essa lei divina é um desequilíbrio da nossa parte. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente vai melhorar naturalmente, mas de dentro para fora. Porque toda vez que a gente tenta corrigir atitudes e comportamentos de fora para dentro, a gente não está sendo verdadeiro. A gente está vendendo uma imagem para o mundo e para nós mesmos que não é real. Porque tem que ser de dentro, do coração para fora. Por isso que Jesus disse a Hanan, eu vim edificar o que é, o Hanan perguntou a ele, o que é o reino de Deus, Galileu? Você que vem aí da roça, o que pode entender mais do que um senhor do templo? E ele fala profundamente ao senhor do sinédrio. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então vamos em busca dela, queridos irmãos. Que possamos ter esperança, que ela possa ser calcada numa fé firme do entendimento que Deus é Pai e que Deus sempre está ao alcance da nossa oração e do nosso pensamento. E nada pode separar-nos do Pai. Agradeço a todos esses minutos que estão aqui ouvindo e que possamos nos alegrar, porque muitas coisas boas estão por vir. E todos esses momentos de dificuldade que nós estamos passando agora como humanidade nos tornarão cada vez mais fortes em direção ao Senhor, desde que compreendamos essa essência divina. Muito obrigado e um grande abraço. Em breve